O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, é uma data muito importante. Mas você sabe qual a origem dessa data? E você sabe o porquê da importância dessa data? Existem muitas versões para essa data. Tem uma história de um incêndio numa loja de tecido, mas tem muito mais história por aí. E eu vou contar para você nesse vídeo. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marta, sou psicóloga, artesã, dona da marca Mimos da Marta, uma marca que produz joias, acessórios e objetos de decoração feitos a partir do reaproveitamento e reuso de cápsulas de café, CDs, jeans, vidros, entre outros objetos. Eu sou apaixonada pelo meio ambiente, apaixonada pelo ser humano. Falar de coisas que têm a ver com o comportamento do ser humano me é muito interessante, então eu fui pesquisar para trazer para você. Logo que eu comecei a tomar contato com a data de 8 de março, há muito tempo atrás, eu conheci a história de um incêndio onde muitas mulheres foram mortas por causa das péssimas condições da fábrica têxtil que sofreu o incêndio. Até porque, se pensar na época, não tinha toda a segurança, preocupação com a segurança que a gente tem hoje. Não tinha brigada de incêndio, extintor, né? Então, assim, os tecidos ficavam largados, materiais inflamáveis ficavam junto dos tecidos, era permitido fumar em qualquer lugar, não tinha brigada de incêndio, que nem a gente tem hoje na maior parte dos prédios comerciais. Preocupação com saída de incêndio? Nada, né? Então, condições perfeitas para um incêndio. No nono andar, onde aconteceu esse incêndio, as duas portas que existiam ficavam trancadas, porque os patrões não queriam que as funcionárias dessem uma voadinha durante o expediente, então as portas ficavam trancadas. E aí você imagina o que aconteceu na hora do incêndio, né? Portas trancadas, muito fogo, muita fumaça. Deu ruim. Essa história tenebrosa vai se juntar a muitas outras histórias de luta, de protesto das mulheres por melhores condições de trabalho, por melhores condições de moradia, por melhores condições de saúde durante os períodos das guerras. Mas esse incêndio não aconteceu no dia 8 de março. Algumas pessoas contam essa história como se esse incêndio tivesse ocorrido no dia 8 de março. Não ocorreu. No período das guerras, os homens foram para a guerra e as mulheres ficaram no local. Época industrial, quem tinha que produzir, já que os homens estavam todos na guerra? As mulheres. E aí as mulheres foram para as fábricas, foram trabalhar, ganharam as ruas, mas as condições de trabalho e as condições financeiras eram completamente diferentes das dos homens. A carga horária feminina era muito maior, o salário muito menor. As condições do trabalho feminino eram péssimas. Mulher dá jeito em tudo, né? Ela se vira. Pois é, acreditava-se nisso, então não era valorizado esse trabalho. Não tinha uma preocupação que nem tinha com o salário masculino, com o trabalho masculino. No século passado, em torno de 1909, em Nova York, mais ou menos 15 mil mulheres foram para a rua para protestar por melhores condições de trabalho, já que as condições eram precárias e as mulheres eram totalmente exploradas. E isso estourou no mundo inteiro, não foi só em Nova York, não, né? Estourou no mundo inteiro. A gente tem, em 1910, em Copenhague, capital da Dinamarca, a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas. São só as capitalistas que estavam preocupadas, não. As socialistas também, porque independente se era capitalista, socialista, seja lá o que você fosse, as mulheres eram desvalorizadas, o trabalho era exploratório. Então, independente da sua linha política, todas elas queriam a mesma coisa: melhores condições de vida, melhores condições de saúde, queriam ter voz. Imagina, lá em 1909, uma mulher chegar
e falar sobre isso assim abertamente, que nem eu tô falando com você hoje. Nossa, era pouco provável que acontecesse e ela com certeza iria presa. A partir de 1911, as manifestações começaram a acontecer anualmente em diferentes partes do país, normalmente entre fevereiro e março. Tá? Vou abrir um parêntese aqui e indicar para você um filme chamado As Sufragistas. Fica a sugestão para você assistir, para entender um pouco mais sobre esse movimento, sobre essa manifestação. Voltando para cá, em 8 de março de 1917, operárias russas foram à rua protestar contra a fome e contra a guerra. E elas foram fortemente repreendidas. E esse episódio acabou deflagrando o início da Revolução Russa. E por conta deste episódio, o Movimento Internacional Socialista adotou a data do Dia Internacional da Mulher e começou a comemorar sempre em 8 de março. E isso começou a ir para vários países. Mas só em 1975, a ONU, Organização das Nações Unidas, declarou que a data de 8 de março seria oficialmente o Dia Internacional da Mulher. Mas, rapazes, não fiquem tristes por não terem um Dia do Homem. Apesar que alguns amigos me dizem que dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, é dia dos homens. Mas vocês sempre estiveram no topo da cadeia alimentar. Principalmente os homens brancos e héteros. Não precisavam disso, não precisavam se unir, ir lá para as ruas, pedir voz, pedir voto, pedir para fazer parte da sociedade. Vocês já são a sociedade. Então, desculpa porque vocês não têm um dia. Espero que vocês entendam que vocês já estão lá em cima e a gente está tendo que correr atrás para poder ficar junto com vocês. Como eu disse, nós mulheres precisamos lutar para ter voz, para poder votar, para poder estudar. Para você ter uma ideia, só foi permitido as mulheres estudarem a partir de 1827. Mais ou menos 200 anos atrás. A gente está em 2024. Nós fomos permitidas de estudar em 1827. Enquanto isso, os homens já eram letrados, os homens já podiam estudar. O dia 8 de março é um dia de celebrar as conquistas que foram tão difíceis da gente alcançar. É um momento para a gente lembrar que por conta dessas manifestações, de todas as mulheres que foram mortas, todas as mulheres que foram presas, todas as mulheres que se rebelaram, hoje as mulheres podem votar, as mulheres podem se eleger, as mulheres podem estudar, as mulheres podem representar a sua comunidade, podem ser independentes, podem ter suas carreiras. Só para você achar que eu não estou falando bobagem, a Marta está aqui, só no cococó, eu vou ler para você alguns marcos importantes, algumas conquistas importantes, e aí você compara, você, rapaz, com o que você conhece da história dos homens. Homens, não humanidade, tá? Em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto. 1932. Em 1960, criação da primeira pílula anticoncepcional. A gente passa a ter o direito ao controle de natalidade. Isso foi uma conquista muito importante. Em 1974, as mulheres conquistam o direito... Gente, até me engasguei, desculpa. Mas a gente conquista o direito de portar um cartão de crédito. 74. As mulheres trabalham desde o início do século de 1900 e pouco. Elas recebiam dinheiro, elas tinham o din-din delas. Mas elas não podiam ter cartão de crédito. Elas tinham cartão de crédito do pai
ou do marido. O homem tinha que autorizar que a mulher pudesse usar cartão de crédito. Em 1977, foi aprovada a lei do divórcio. Em 1985, foi criada a primeira delegacia da mulher. Em 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer mulheres como iguais aos homens. Em 2006, surge a sanção da Lei Maria da Penha. Acabou a história do marido matar a mulher por defesa da honra. Em 2010, a gente elege a primeira mulher presidente. E a gente olha hoje para o nosso legislativo, para o nosso executivo, para o nosso judiciário. Nós, mulheres, não somos nem 30%. E nós somos 58% da população brasileira. Ou seja, 42% da população é composta pelos nossos filhos. 58% da população de um país é composto de mulheres. E nem 30% do poder executivo, judiciário e legislativo contempla essas mulheres. Então, agora que você entendeu um pouquinho sobre o dia 8 de março, o porquê da sua importância, o porquê da data, eu te convido para uma reflexão. Dia 8 de março é um dia de refletir sobre o respeito, sobre a questão da desigualdade, a violência que as mulheres sofrem no Brasil e no mundo. E a gente pode, com pequenos atos, comportamentos, pequenas coisinhas, ir valorizando a nossa luta, e valorizando e conquistando mais. Isso pode começar dentro de casa. Por exemplo, quem cuida da casa? Quem cuida da casa é quem mora na casa. Se existem 5 pessoas morando na casa, quem cuida da casa? As 5 pessoas. Então, as 5 se organizam para arrumar a casa, para pagar as contas, para lavar banheiro, para arrumar os quartos, para tirar pó, para lavar roupa, para fazer comida. Independente se essas 5 pessoas são homens ou são mulheres. Não existe mais a coisa de a casa é função feminina. Do lar é quem mora no lar. Feliz Dia da Mulher para você que não tem medo de mostrar sua personalidade nem suas opiniões e que inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. Grande beijo, até a próxima!